Oi, pessoal, bem-vindos a essa aula de laser terapia na prática. Eu sou a Ana Garbulho, obstetriz, consultora em aleitamento, mãe de 3 e laser terapeuta apaixonada. Bom, eu preparei uns slides para a gente poder conversar, que eu acho que assim eu me organizo melhor, mas a gente não precisa se prender a eles, tá? A ideia aqui é uma troca de experiências. O que eu vou fazer é contar um pouquinho de como foi o meu caminho para me encantar pela laser terapia. E eu espero que você se encontre nessa história. Então vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre a aplicabilidade do laser no dia a dia e a minha ideia é dizer para vocês como o laser mudou a minha forma de atuar, como é que ele agregou valor ao meu atendimento, como é que eu passei a me sentir mais segura e também a oferecer mais do que o óbvio nos meus atendimentos. E aí a gente começa do começo, né? Todo mundo começa fazendo home laser, porque afinal de contas a gente precisa ter certeza de que não é charlatanismo. Eu vou explicar. Quando eu fiz o curso de laser terapia em 2016, eu saí do curso um pouco insegura, né? Tipo, como é que só essa luz vai fazer tudo isso aí que o pessoal tá prometendo? Bom, eu adquiri o aparelho e eu cheguei em casa e comecei a aplicar nos filhos, nos pais, nos irmãos, no marido, em todo mundo que se propusesse a oferecer sua queixa ao laser. Eu vou te dar alguns exemplos. Bom, joelho ralado dos filhos foi um dos primeiros, né? Quando os meus filhos caem, até hoje, eles já vêm dizendo: mãe, o laser, o laser. Uma escoriação super se beneficia, especialmente se você aplicar logo em seguida do ferimento, porque a gente sabe, se você não assistiu, você assiste essa aula, a gente sabe que quanto mais agredido estiver o tecido, melhor vai ser a resposta. Então, seu filho caiu, o filho da vizinha caiu, o amigo caiu, vai lá e aplica laser na mesma hora. Inchaço das pernas, esse é clássico, eu aplico muito em mim. Eu sofro de varizes, né? Então, toda vez, pré-menstrual especialmente, toda vez que eu sinto as minhas pernas bem inchadas, eu faço o ILIB na poplítea, que são as artérias atrás do joelho. É super importante vocês se apegarem também às teorias da aula de LIB, né, do que é fornecido nessas orientações, porque afinal de contas, o laser, da mesma forma que ele é muito maravilhoso e tem milhares de benefícios, se não souber ser bem dosado, se não souber ser bem aplicado, ele pode atrapalhar. Como assim, Ana? Calma, gente. Seguinte, na aula de LIB, vocês devem ter aprendido que como a ideia do ILIB é a gente entrar numa homeostase, ou seja, da gente entrar num estado de equilíbrio, quando você utiliza o ILIB e faz uso de algumas medicações, a medicação pode ser um excesso nesse processo. Portanto, muito cuidado ao utilizar o ILIB deliberadamente, né? Aqui em casa, ninguém faz uso de medicações, então existe uma tranquilidade, nem de marca-passo, nem está grávida, né? Então a gente pode utilizar o ILIB aqui em casa com muita tranquilidade. Mas se você aí na sua amostra você tem portadores de marca-passo, pessoas que fazem uso de medicação para pressão, para diabetes, bom, enfim, entre outras patologias, fica bem atento, ok? Queimadura quando café, essa claro que foi em mim, mas antes de ser em mim, foi no meu vizinho. Gente, eu tinha um vizinho, morava num condomínio, eu tinha um vizinho de porta, e por coincidência do destino ou algum desalinhamento dos astros por aí, na mesma semana, o meu vizinho de porta e a minha vizinha da mesma rua queimaram o braço fazendo café. Um ano depois fui eu mesma que queimei e utilizei o laser, mas vou contar a história deles. Bom, meu vizinho Davi estava fazendo café, aquela clássica
falha de desequilibrar o coador e caiu todo aquele pó de café com água fervendo no braço dele. Imediatamente, né, a minha vizinha, a esposa dele, que sabia que eu era laser terapeuta, bateu na minha porta e falou: Ana, será que dá para ajudar o Davi? Ele acabou de queimar o braço. E nós aplicamos o laser imediatamente e seguimos aplicando nos dias subsequentes. A nossa vizinha, que nós vimos, sei lá, 5 dias depois, ela falou, nós perguntamos por que ela estava com o braço enfaixado, ela falou: nossa, vocês nem imaginam, eu queimei o braço fazendo café. E aí eu falei: poxa, por que você não me avisou? Eu sou laser terapeuta. E ela disse: eu nem imaginava, né? Gente, a diferença de tempo de cicatrização da queimadura foi gritante. Enquanto o Davi, 5 dias depois, já tinha uma pele apenas escura, já tinha mesmo enfrentado aquele processo inicial, no caso da nossa vizinha, subiu bolha, a bolha estourou, não infeccionou, mas ficou bem feio. E nós percebemos ali, se eu quisesse, eu usava isso de marketing ali no condomínio. Porque nós percebemos ali a diferença gritante. Dentes nascendo. A gente pode pensar: mas eu não tenho nenhum bebê em casa. Mas se você tiver criança, é suficiente. Ali até os 13 anos, eu acho que nascem dentes, né? E a gente pode pensar também no siso. Aliás, esqueci de colocar nos slides. Eu fiz no siso. Vou ver se eu encontro as fotos e eu peço pro Vitor colocar aqui nos slides para vocês. A diferença foi enorme do lado onde eu usei o laser e o lado em que eu negligenciei o laser. Bom, nascimento de dentes dói muito e retirada dos sisos, idem. Quando eu fui retirar o siso, eu peguei o protocolo, utilizei, fiz muito bonitinho, tirei 2 sisos de uma única vez e no dia seguinte estava eu dando 4 horas de aula com a boca linda, maravilhosa, sem sentir dor. Claro que eu também estava fazendo uso de analgésicos, né? Não era doida de falar: vou lá dar 4 horas de aula sem tomar analgésico. Mas eu me surpreendi muito, porque eu estava apavorada com o que todo mundo tinha me dito sobre siso. Bom, eis que eu achei que a minha recuperação era maravilhosa. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eu fui retirar os sisos do outro lado. Ele nem conseguiu retirar o siso de cima e retirou apenas o de baixo. Eu usei pouquíssimo o laser, de verdade. Por negligência, por esquecimento, por tudo. Eu fiz 1 ou 2 aplicações apenas de laser. A minha boca ficou deste tamanho. E eu adorei, você quer saber? Eu adorei ter esquecido e ter negligenciado, porque eu provei para mim mesma, mais uma vez, que o laser ele é maravilhoso. Eu tenho uma foto, vou colocar por aí e vocês vão ver a diferença de um lado para o outro. Dor muscular pós-treino. Bom, todo mundo que já fez um treino aqui sabe que a gente fica bem dolorido. E eu já usei várias vezes o laser em varredura e já usei especificamente para dores pontuais. Eu tive um namorado que era atleta e ele falava assim: eu não acredito muito nessa história aí dessa luzinha que você usa. E eu nunca fiz questão: olha, eu tô te oferecendo, você não quer? O problema é seu, né? Bom, certa vez ele teve um jogo, ficou com o ombro bem machucado, ele já tinha uma questão, um problema no ombro, não me lembro o nome. E aí, no dia seguinte, ele tinha outro jogo e eu virei pra ele e falei assim: olha, o não a gente já tem, já que você acha que não funciona o laser, não vai fazer diferença. Posso aplicar pra ver se te ajuda? E ele fez: aplica, não a gente já tem e eu tô morrendo de dor, amanhã eu tenho jogo. Bom, então vamos lá, vamos aplicar. Apliquei, fiz uma bela dosagem anti-inflamatória no ombro. E no dia seguinte, estava ele me ligando e dizendo: será que você podia vir aqui na quadra aplicar nos atletas? Tá todo mundo com dor. E eu tô zerado. Ai, gente, sabe aquela sensação de vingança, de vontade de falar: agora você vai pagar a sessão se você quiser. Eu só pensei, não fiz. Mas de qualquer forma, ele atestou e comprovou.
Bom, também já tivemos um caso de uma dor na coxa que não passava por nada no mundo e nós não sabíamos de onde vinha a dor. E no dia seguinte tinha jogo. Tá, o que a gente pode fazer? O laser, aplica. Eu ouvi essa frase uma vez e nunca esqueci. O laser é uma solução procurando um problema. E aí eu falei, aplica o laser, vamos lá. Fizemos uma dosagem de infravermelho na coxa. No dia seguinte, saiu um hematoma enorme na coxa. E eu pensei, lascou, o que aconteceu? Mas aí eu busco lá a teoria e a gente sabe que se existe algo lá dentro que não está bom, o laser vai fazer exteriorizar. Foi exatamente isso que aconteceu. O hematoma saiu, a dor zerou. Existia provavelmente uma porção de sangue coagulado abaixo do músculo ou por entre as fibras musculares que o laser em sua aplicação colocou isso para fora, né? E a dor zerou. Embora tenha ficado um hematoma enorme, a dor zerou. Foi muito legal ver isso também. Aí você vai me dizer, Ana, você tá só me enrolando, a gente tá falando de home laser. E eu vou continuar falando de home laser, porque quando a gente vê isso funcionar em quem a gente ama, a gente sabe que vai funcionar nos nossos clientes também. Continuando, enxaqueca. Enxaqueca é bem desagradável e a gente sabe que lidar com a enxaqueca é um processo bastante árduo, digamos assim. Eu não vou dizer que 100% das vezes em que apliquei para enxaqueca nós tivemos um resultado milagroso. Algumas vezes a gente precisou das drogas mais fortes para conter a enxaqueca, mas o ILIB e a aplicação nos pontos da enxaqueca, que vocês têm isso na aula de home laser, fizeram muita diferença. Às vezes uma leve dor de cabeça a gente aplica também. Outra coisa, aqui em casa eu tenho uma super aventureira de 7 anos que adora se colocar em perigo. Bom, eis que ela teve que sofrer uma cirurgia recentemente no cotovelo, porque caiu de bike. E foi bem legal ver os resultados. Tanto da cicatrização, ficou uma cicatriz muito bonita, assim, muito sutil, né? Quanto do processo da fisioterapia. A gente sempre aplicava antes de ir para fisioterapia, em dias alternados, sempre que eu lembrava, na verdade, né? E ela teve uma recuperação na fisioterapia que foi, assim, louvável. A fisioterapeuta falava, nossa, é incrível, em 2 meses ela já tinha recuperado todo o movimento de, como eles chamam? Adução? Acho que é isso, né? Mas vamos falar em termos bem coloquiais, assim, bem informais. Ela conseguiu um movimento de extensão e dobra do braço. Ela consegue novamente fazer todo este movimento em menos de 2 meses. A fisioterapeuta ficou realmente admirada. Tudo bem, a gente sabe que criança tem uma recuperação ótima, mas é inegável que o laser também potencializou. Dor de garganta. Crianças têm sempre, adultos também. Eu não sei quantas vezes eu achei que tava com Covid nesse processo aqui de pandemia. E toda vez que eu achei, eu fui lá, peguei o laser, língua pra fora e apliquei a luz vermelha na garganta direto e alguns pontinhos de infravermelho aqui por fora pra ajudar. Pronto. Nada de Covid, Ana. Continue trabalhando, até porque você é autônoma, minha filha. Não inventa Covid não, que não tem INSS pra você. Nariz entupido. Certa vez também, nós aplicamos o laser aqui nos pontinhos. Sabe esse pontinho? Eu não sou acupunturista, mas algumas dicas de laser puntura eu já peguei com a doutora Cássia. E aí, esse pontinho aqui, ó, do nariz, eu aplico sempre que o nariz tá entupido. E uma vez a gente chegou a ouvir assim, ó, tac, parece que fez um de desobstrução. Ele causa uma vasodilatação e aí foi imediato. Foi tão legal ver essa experiência. Tipo, mãe, meu nariz desentupiu. Foi muito legal. E eu termino por onde eu comecei para contar da minha história do home laser e como eu sou apaixonada pelo laser, né?
Acho que vocês já devem ter ouvido essa história, eu sempre conto, mas eu não me canso de contar porque a história do há males que vem para bem. Em 2016, o meu pai teve câncer de bexiga e eu procurava todos os tratamentos possíveis e imagináveis para ajudá-lo. Eis que ele chegou no estado paliativo, que é essa informação que eu coloquei aqui no slide. E quando meu pai chegou no estado paliativo, eu procurava meios de proporcionar uma melhor qualidade de vida para ele enquanto ele estivesse aqui conosco. Foi aí que eu conheci a laser terapia e eu pensei no quanto isso poderia ajudar ao meu pai e também ajudar nos processos cicatriciais das minhas pacientes. Mas num primeiro momento, de verdade, nem era uma preocupação minha se eu ia ter pacientes, se eu ia ter lucro, eu só queria mesmo ajudar o meu pai. Eu testei no meu pai de diversas formas, né? Ele já em estado paliativo, com o pé super inchado, eu utilizei vários pontos de laser pontura para desinchar o pé, fazia o ILIB e também ajudava no tratamento das úlceras de pressão, né, das feridas que ele tinha por estar acamado. Gente do céu, eu me apaixonei perdidamente pelo laser em 2 dias. Em 2 dias, aquele pé deste tamanho, por conta de uma trombose, simplesmente murchou e voltou ao seu estado normal, que há 4 meses não voltava. Como ele tinha uma trombose, a gente não podia fazer uma drenagem mecânica, porque podia mover o trombo. Então eu fiz os pontos de laser puntura, fiz os pontos em torno do maléolo ali, sistema linfático, e o pé murchou totalmente. As feridas, né, as úlceras de pressão, eu também consegui ajudar muito a melhorar, a trazer menos dor. E no finalzinho mesmo, quando ele já estava partindo, ele quase não se comunicava conosco, né? Ele ficava a maior parte do tempo de olho fechado. E quando eu fazia 1 hora de ILIB, ele passava muito mais tempo acordado. E vou tentar não me emocionar para contar isso para vocês. Já me emocionei. Ele disse boa noite pela última vez, depois de uma sessão de LIB, dias antes dele vir a falecer. Ele falou isso pra minha filha, ele olhou, eu fiz assim, fala boa noite pro vovô, e ele disse assim, boa noite. E eu me lembro que eu desabei num choro, porque há dias ele não falava, e eu tinha terminado de fazer uma sessão de LIB. Então, se o ILIB não funcionasse para mais nada na minha vida, eu já seria muito feliz por ter proporcionado para o meu pai um pouquinho melhor, um pouquinho mais de qualidade de vida na sua partida. Além de tudo, a gente sabe hoje o quanto o ILIB tem sido falado e enaltecido pela sua ajuda nos estados da Covid-19, né? Eu sei que tem uma das professoras aí que pode dar alguns relatos. Aqui em casa ninguém teve Covid, embora eu achasse que tenha tido 1 milhão de vezes, então eu não posso dizer com a propriedade de quem teve, mas eu conheço alguns relatos do uso do ILIB na Covid, na síndrome pós-Covid, com ótimos resultados. Ok, Ana. Mas e aí? E na vida profissional? Você só tá falando ali da home laser, filho, pai, mas e na prática? Afinal de contas, Ana, amor não paga contas. Sim, vocês têm toda a razão. O que mudou? Valor no atendimento. Gente, não é valor de grana, muito embora a gente consiga também agregar isso, né? Quando a gente fala em valor, eu não estou falando em preço. Existe uma diferença entre preço e valor. Quando você diz assim, aquele tênis é bom e custa R$100, mas aquele Nike custa 600. Você está falando de uma diferença de preços, mas você está falando do valor daquele produto? Não. Quando você opta por comprar um Nike ao invés de uma marca mais simples, você sabe que você está comprando qualidade. Bom, o que eu quero dizer com isso? O seu atendimento pode custar R$100, mas quando você
investe na sua carreira, quando você agrega valor ao seu atendimento, por exemplo, utilizando laser, você pode cobrar tranquilamente 300, que as pessoas vão entender que existe valor. Olha só. Quanto você investe na sua carreira? Estudos, tecnologia, atualização, isso tudo agrega valor. E eu trago algumas problemáticas. Pelo menos para mim, como consultora em aleitamento, existem alguns pontos críticos. Por exemplo, essa é a minha pergunta para vocês. Você sente que apenas um atendimento entrega todo o conhecimento e conteúdo que você precisa passar? Eu nunca senti isso. Todas as vezes que eu fiz um atendimento, eu fiquei com a sensação de que eu falei e que as pessoas não conseguiram absorver metade daquilo que eu gostaria que elas absorvessem. Outra pergunta, você consegue cobrar retorno dos teus clientes? Esse também sempre foi um problema para mim. As pessoas gostam do meu trabalho, mas quando eu digo, meu valor de retorno é tanto, acho que não precisa, Ana, qualquer dúvida eu te mando uma mensagem. Você oferece algo além do óbvio? E aí eu vou dizer, o laser, para mim, foi um divisor de águas. Primeiro, quando eu apresento o laser e as pessoas nem esperam por isso, o que é raro nos dias atuais, porque muita gente já te liga presumindo que você também trabalha com o laser. No meu caso, quando eu falo em amamentação, tá? Rarissimamente as pessoas não conhecem o laser, mas quando não conhecem e eu chego para além do conhecimento que eu estou trazendo, oferecendo a laser terapia, pronto, já ganhei aquela família pro resto da vida. Aí eu digo, as pessoas não gostam de pagar retorno, elas não valorizam o retorno. Elas imaginam que assim, meu médico não cobra retorno, por que essa moça aí quer cobrar? Mas, gente, o médico, ele faz um retorno no consultório, no encaixe entre as consultas e um retorno muito rápido. Um retorno, por exemplo, de uma consultoria em aleitamento nunca vai ser rápido. A gente vai oferecer a nossa ida até a casa, às vezes a gente tem consultório, mas de qualquer forma, nunca vai ser rápido esse atendimento. Nunca vai ser 15 minutos de atendimento. No mínimo 30, 40, uma hora. E é aí que entra a laser terapia. Eu nunca consegui cobrar retorno, as pessoas rarissimamente me pediam para retornar, mas quando eu passei a oferecer o laser, fechou. O laser elas pagam. E quando eu vou aplicar o laser, eu entrego todo aquele conteúdo de novo, eu reforço as orientações, eu corrijo novamente aquilo que precisa ser corrigido. E aí eu tenho resultados maravilhosos. Eu não vou cansar de dizer isso. O laser, ele só faz milagre se há um perfeito manejo clínico. Se não, a gente não tem solução. É mais ou menos assim, olha, só vai cicatrizar quando você parar de arrancar a casca. E todos os dias você vai lá e arranca a casca. Quando o bebê mama com uma pega inadequada ou incorreta, essa fissura vai sempre reincidir. E, portanto, eu não vou ter resultados satisfatórios com o laser se eu não corrigir a pega do bebê. E é aí que entra a história do retorno com o laser. Eu vou para aplicar o laser, muitas vezes eu já aproveito, faço um ILIB, trago um relaxamento. Gente, eu vou dar um exemplo bem real para vocês. Às vezes, eu vou uma vez, eu vou duas, na terceira eu já percebo que essa mulher está muito esgotada, que ela está sem rede de apoio. E aí Ana, quando eu vou, eu sempre separo uma hora do meu dia para fazer esse retorno ou essa sessão de laser terapia. Então eu vou à casa, eu às vezes faço a aplicação nas mamas, oriento, faço as devidas adequações e aí eu falo para ela, agora a gente vai fazer o ILIB em você. Eu vou ficar com o bebê aqui, eu pego o bebê dela no colo,
eu acalmo, faço dormir, permito que ele fique dormindo ali comigo para que ela possa desligar a mente, coloco um paninho para tampar os olhos. Muitas vezes, quando ela aceita, eu ponho uma musiquinha. Às vezes eu tô com o meu kitzinho de aromaterapia, eu ponho aromaterapia no ar também. Faço 30 minutos de Ilib e quando ela abre o olho, ela só falta me pedir em casamento. É assim, notória a satisfação daquele atendimento. Eu fui só para fazer uma aplicação de laser, mas o meu olhar para aquela mulher, para aquela família, ele tem que ser muito mais amplo. E aí eu ganho muitas clientes, porque essa pessoa que se sentiu cuidada, acolhida, que inclusive o descanso faz parte de um sistema imunológico mais reforçado, mais forte, e portanto ela também vai ter melhores resultados na cicatrização. Ah, gente, essa daí nunca mais eu perco. E ainda ganho várias, porque ela vai me indicar para todas as amigas. Eu acho o laser um divisor de águas na minha vida, de verdade. Eu nunca conseguia fazer retorno e agora eu vejo um resultado infinitamente melhor. Além do que, às vezes eu começo tratando como cicatrização e ao longo do percurso, na terceira aplicação, por exemplo, eu vejo que a gente não tá tendo bons resultados, que talvez tenha alguma infecção ali no tecido, um fungo, uma bactéria, e aí a gente muda a estratégia, vai para um PDT, terapia fotodinâmica. Já assistiu essa aula? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive coloquei umas fotos, prepare-se para cenas intensas. Eu vou falar sobre aplicação na obstetrícia. Inclusive esqueci de colocar um detalhe aqui, eu falo no final, vamos lá. Bom, recuperação de períneo. Eu como obstetriz, eu carrego meu laser assim, ó, minha maletinha para onde eu vou. O bebê terminou de nascer. O períneo sofreu alguma escoriação, o períneo sofreu uma episiotomia ou o períneo sofreu uma laceração, laser nele. Laser para ajudar a desinchar, laser para ajudar a cicatrizar, laser para ajudar com as hemorroidas. Sim, e eu vou mostrar a foto para vocês, vocês vão ver que tem um resultado bem satisfatório. Bom, o que mais? Cicatriz de cesariana, mesma coisa. Eu, como obstetriz, quando entro numa cesariana, geralmente eu entro pra instrumentar. E aí o que eu faço? Eu levo minha maletinha, tô instrumentando. No momento do fechamento da pele, eu retiro as minhas paramentações, peço licença à equipe, encapo o meu aparelho de laser, né, com Magipac, e sem encostar na ferida que está estéril ali, logo na mesa de cirurgia ainda, antes do curativo, eu já aplico o laser em varredura e alguns pontinhos de infravermelho. A cicatrização é sempre muito mais rápida e muito mais bonita, então fica a dica. E a gente pode continuar fazendo dias depois. Eu peguei uma vez num atendimento de amamentação um caso de incisão de cesariana que tinha um hematoma imenso ao redor e a gente minimizou muito o hematoma. Veja, chegou no final, ela já nem me chamava mais para fazer laser nas mamas, ela me chamava para fazer na cicatriz da cesárea, porque ela notou uma diferença muito grande da evolução daquele hematoma que tinha ficado na barriga, que estava incomodando muito do ponto de vista estético para ela, né? E nós fizemos 4 sessões de laser terapia na incisão da cesariana a pedido dela, e vimos uns resultados muito legais. Pena que eu não tirei foto desse, porque eu não esperava. Eu fiz a primeira vez como uma cortesia, assim, só como quem diz, olha, estou te olhando por completo. E aí na segunda vez ela fez, você pode aplicar de novo hoje? Apliquei de novo na terceira, ela já fez assim, eu quero continuar fazendo por causa da cesariana. E aí eu pensei, puxa, eu devia ter tirado foto, né? Mas já passou. Mamilos. Mamilos é o meu carro-chefe, né, gente? Bora tratar mamilo com a laser terapia. Tratar mamilos com a laser terapia, além, obviamente, reforçando com o manejo clínico, é ser promotora do aleitamento materno. Se você é promotora do aleitamento materno, encare o laser como um parceiro, um parceirão.
não é como uma única ferramenta. Você não pode deixar de fazer cursos e workshops para se atualizar, você precisa disso, mas o laser agora deixou de ser um extra, um plus, ele passou a ser imprescindível nos atendimentos. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui e em São Paulo, eu tenho certeza que quem não é laser terapeuta, além de consultora em aleitamento, não tá mais sendo contratada, não. Inchaço. Pós-parto traz muito inchaço. É um efeito colateral da ocitocina. Então, a gente vai pro atendimento, vai tratar mamilo, vai tratar a cicatriz de cesárea, seja o que for. Olhe para essa puérpera por inteiro e ofereça para ela alguns pontinhos de infravermelho em todo o sistema linfático. Pode começar lá no pé, fazer em cima do pé, no dorso do pé, fazer em torno do ossinho maléolo, vai subindo, faz atrás do joelho na poplítea, faz nas inguinais, ali na virilha, vai subindo, você vai fazer subclavicular, axilar e, por que não, o ILIB. Eita, essa Ana gosta do ILIB, né? A Ana ama o ILIB. E aí, nós temos também os quadros de depressão pós-parto. Eu não tenho a fonte, mas a Dai já comentou algumas vezes sobre um artigo que fala de 10 sessões de LIB, protocolo de 10 sessões de LIB para depressão pós-parto. E eu tive uma paciente que fez esse pacote e ela disse para mim, eu tenho certeza que eu não deprimi por conta das sessões de laser terapia. Foi bem legal esse feedback dela, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou agregar aqui nesta minha fala que a gente ainda pode pensar na alopécia de pós-parto, né? Todo mundo aqui que já amamentou na vida sabe que na amamentação o cabelo cai, mas ele cai assim, vrá! E gente, eu, puérpera, tenho uma bebê de 11 meses nesse momento. Eu testei, aprovei em mim e escolhi mais 4 puérperas para serem minhas cobaias, que elas toparam e todas amaram os resultados. Aplicação de luz vermelha no couro cabeludo. O meu cabeleireiro virou pra mim e falou, Ana, como é que seu cabelo cresceu tudo isso? Eu fazia luzes de 8 em 8 meses e depois de 4 meses eu tava lá retocando as luzes e ele disse, seu cabelo cresceu muito. Em 4 meses eu cresci 4 centímetros de cabelo e um monte de fiozinhos novos aqui, ó. Estão vendo? Olha só. Adoro ser a minha própria cobaia. E aí as minhas puérperas sentiram os mesmos benefícios. Elas disseram, olha, a primeira aplicação não senti nada. Na segunda, já achei que caía muito menos cabelo no box. Na terceira, eu fiquei maravilhada, queria comprar um aparelho pra mim. Na quarta sessão, eu queria te dar um beijo na boca. Foi muito legal. Eu realmente percebi a mesma coisa. Quando eu aplico laser, cai muito menos cabelo. No chão do box, né? Porque o nosso termômetro basicamente é o chão do box depois do banho. E o nascimento, porque ele estimula os folículos, né? Olha isso. É muito legal. Ter um aparelho de laser em casa é tipo a solução de todos os problemas. É meio Herbalife isso, né? Mas de qualquer forma é muito legal. Teste em vocês vão ver. Eis aqui as cenas fortes que eu falei, então acompanha comigo aí nos slides. Essa parturiente teve bebê, pode ver que a foto é bem recente, é um parto que eu acompanhei agora, em agosto, né? Esse é o dia seguinte do parto, tá? O bebê nasceu no dia 28. No dia 29, eu fui lá e tirei essa foto. E aí vocês podem observar que o períneo, ele tem uma abertura, foi uma laceração de 2º grau que nós, junto com a parturiente, nós decidimos não suturar. Eu não sei se vocês sabem, mas existem várias discussões sobre cicatrização por segunda intenção ou sutura. E em cada momento algum artigo diz alguma coisa. O que nós fizemos nesse parto, bem recente, foi discutir com ela o que ela preferia. E ela disse, gente, detesto agulha, detesto me imaginar sendo suturada. Se dá pra gente tratar com o laser, eu prefiro que a gente siga com o laser do que precisar tomar anestesia local e sofrer a sutura. Bom, vamos lá, vamos acompanhar os resultados. Aqui vocês podem observar nessa foto
que ela tem uma hemorroida também, bem importante, né? De final de gestação, bem característico de mulheres que ficam com constipação intestinal no fim da gestação. E nós temos a região toda ali próxima ao ânus aberta, bem aberta. No dia 31, a gente consegue observar que está diferente. Mas é claro que pela foto vocês não conseguem ver a real evolução. Vamos relembrar da teoria. A cicatrização acontece de dentro para fora. E, portanto, a gente não vê tão nitidamente o processo de melhora da cicatrização. Vocês só conseguem perceber que as bordas estão mais próximas. No dia 8/9, a gente só fazia as aplicações quando a gente conseguia se ver, tá, meninas? Então, veja, era sem uma fluência definida, uma frequência definida de aplicações. Aqui no dia 8/9, a gente consegue perceber que só a parte externa ainda tá bem aberta, a parte interna já cicatrizou. Aqui também, 8/9, quando ela não abria, você conseguia ver a cicatrização, as bordas mais próximas. Dia 13/9, você também observa que quando ela não está abrindo, né, porque eu pedia para ela abrir para eu poder tirar a foto. No dia 13, a gente já percebe que se você não afastasse as bordas, já parecia estar totalmente cicatrizado. Mas quando você afastava as bordas, dava para ver que ainda tinha um processo de cicatrização acontecendo. Mas veja que é muito rápida a evolução. No dia 15, aqui tá com uns pedacinhos de papel higiênico, porque ela tinha acabado de ir ao banheiro, mas a gente já percebe uma cicatrização maravilhosa. Aqui ela não tinha nenhuma sensação de incômodo, não tinha dor, não tinha ardor, não tinha inchaço, não tinha nada. Ela já estava super bem. E aqui no dia 29, que foi a última vez que nos vimos, um mês após o parto, e ela fez questão de abrir, de expor e falar, gente, cicatrizou totalmente. Inclusive ela disse nos bastidores que já tinha testado e que estava tudo ótimo. Enfim, eu pus aqui um antes e depois para vocês observarem. Cicatrizou completamente em 30 dias, sem nenhuma sutura. Ela ficou muito satisfeita, a gente ficou muito feliz em ver esse resultado e isso nos dá segurança, inclusive, né, para poder dizer para as nossas clientes que se elas não quiserem a sutura, a gente pode conversar. Claro, gente, calma, não é todo o caso. Pegar uma cicatrização, uma laceração de 3º grau, por exemplo, é outra história. A laceração dela foi bem fisiológica, não foi tão grande, nem tão profunda, e aí a gente teve um resultado 100% só com a laser terapia. Mas eu já tive resultados incríveis na associação de sutura perineal e laser. Se você não assistiu às minhas aulas ainda, prepare-se, porque eu tenho fotos incríveis, tanto quanto essas, de períneos que foram suturados e a gente aplicou laser logo em seguida. É muito maravilhoso ver o processo rápido de cicatrização e de diminuição do edema. Ana, e o bebê? Como é que a gente pode aplicar no bebê? O bebê, gente, é um caso à parte e é bem delicado pensar que a gente vai aplicar no bebê, porque o bebê é o alecrim dourado, né? Eu adoro brincar com isso. Bom, quando a gente vai aplicar no alecrim dourado, a gente precisa ser muito prudente. Então eu vou dar alguns exemplos, mas eu não tô dizendo sai por aí fazendo tudo em todos. Não é bem por aí, hein? Conversa sempre. Se é um atendimento transdisciplinar, né, multidisciplinar, discute o caso com o pediatra, com a fono, com o odontopediatra, para que você possa fazer uma aplicação segura. Claro que eu, sendo da área da saúde, me sinto bastante apta para fazer várias dessas aplicações. Mas se você não é da área da saúde, se você, por exemplo, é uma doula ou é apenas laser terapeuta, muito cuidado e muita atenção nessas aplicações, ok? Cicatrização de coto umbilical, a gente já teve alguns casos onde o coto ficou levemente
inflamado, digamos assim. Primeiro de tudo foi ensinar a fazer a devida asepsia, então como que limpa direitinho com álcool 70, e aí a aplicação do laser para ajudar na cicatrização e a queda do coto mais rápido, e o resultado foi ótimo. Assadura de bumbum de bebê, essa é clássica e eu mostro pra vocês fotos. Claro que eu trouxe fotos chocantes, eu não trouxe um bumbum rosinha. Bumbum rosinha, você sabe que um solzinho pode ajudar. Eu trouxe fotos pesadas pra vocês verem. O sapinho, que é a candidíase oral, né? O sapinho na boca do bebê, e aí também há controvérsias. Será que todo mundo pode sair fazendo PDT na boca do bebê? Eu, Ana, particularmente não gosto. Eu não gosto de ver bebê chorar, gente. Eu gosto de ver bebê calmo no meu colo. Então, eu preferi não aplicar em boca de bebê. Toda vez que eu tenho um caso de candidíase oral, eu indico uma odontopediatra, amiga particular e odontopediatra dos meus filhos, que trabalha com o laser, inclusive nossa parceira, ela é aluna da laser também, e eu indico a doutora Flávia para fazer as aplicações na boca do bebê, porque enquanto você está aplicando na boca do bebê, ele está chorando, e não me venha com bebê chorando. Mas é só para vocês saberem como que a gente pode utilizar a fotobiomodulação nos bebês. Cicatrização pós-frenotomia. Há até muitas críticas sobre a quantidade de frenotomias que têm sido feitas, e eu não vou dar a minha opinião sobre isso, mas eu vou dizer que a cicatrização pós-frenotomia, quando você aplica o laser imediatamente depois, é maravilhosa. Então essa também é outra aplicação que pode ser feita em bebês. Recuperação durante estados patológicos. E aí eu vou contar um caso de uma amiga pessoal muito maravilhosa que teve um bebê num parto muito difícil, o que a gente chama de parto distóxico. Essa minha amiga, ela teve uma distócia de ombro bilateral, ou seja, o ombrinho do bebê ficou impactado no osso púbico, foi muito difícil de desimpactar, e quando desimpactou o de cima, o de baixo estava impactado no sacro, no osso de baixo. E esse bebê nasceu bem mal, com uma saturação muito baixa e foi para UTI. Alguns dias de UTI e a gente estava se falando por telefone, e eu disse para ela assim, olha, será que você consegue conversar com o pessoal aí da maternidade pra gente fazer ILIB no seu bebê? São só 4 minutinhos. E aí ela disse, poxa, vou tentar. Foram alguns dias de briga na UTI, né, gente? Porque tudo que é diferente, mas como que isso pode acontecer, o que não pode? Olha, mas ele tá monitorado, tal. Depois de muita conversa, e o fato dela ser da área da saúde também, eis que ela conseguiu esse privilégio. Bom, ela começou a fazer o ILIB no bebê, e todos os dias que ela fazia o ILIB, 4 milagrosos minutos de ILIB, o bebê não dessaturava. Ou seja, o bebê mantinha a saturação de forma boa e linear. Ele não tinha mais episódios de dessaturação. Ela fez durante 6 ou 7 dias e apenas um dia nós falhamos. Um único dia eu não consegui mandar o aparelho para ela porque eu estava num parto e, enfim, houve uma dificuldade de logística numa cidade grande como São Paulo, nem tudo é sempre muito simples, né? E aí, quando eu mandei no dia seguinte, ela disse, Ana, ontem ele dessaturou. Ontem, sem o laser, ele teve um episódio de dessaturação. E eu disse, então pronto, combinado. A gente vai colocar o ILIB nele até ele ter alta. Depois de mais 3 ou 4 dias desse episódio, ele teve alta justamente porque disseram, continue fazendo isso em casa porque ele não tem mais desaturado, o bebê está super bem. O bebê tá lindo hoje, é um mocinho, uma coisa fofa, deve estar com seus 5 aninhos de idade. Foi em 2016 isso. E, enfim, maravilhoso. Então, mais um caso em que eu recomendo. Eu também faço, e aí faço particularmente porque tenho o ILIB, né? Tenho o aparelho em casa, mas eu sempre faço ILIB quando a minha bebê toma vacina. Eu também faço a aplicação do infravermelho logo antes de ser aplicada a agulha, que é para doer menos, né? A gente faz uma dose analgésica antes da picada. Quando a gente faz furo de orelha de bebê,
Também aplica infravermelho para poder fazer o furo, aplica a luz vermelha para aumentar a permeabilidade das células, para receber a pomada anestésica. Gente, é bem legal. Já furei orelhinha de bebê com o uso da luz para potencializar a ação da pomada anestésica, e a hora que eu apliquei, a bebê que estava dormindo continuou dormindo, ela não sentiu o furo. Eu fiquei tão feliz, quisera fosse sempre assim, né? Vamos às cenas fortes. Olha, aqui é o bumbum de uma bebê com alergia à proteína de leite de vaca. Se vocês observarem, não é uma assadura comum. Essa bebê em específico, vocês podem ver a cicatriz das costas dela. Ela nasceu com mielomeningocele, sofreu muitas cirurgias no início da vida. E quando ela teve alta já com essas lesões no bumbum. E eu, amiga da sua mãe, falei para ela, vem aqui em casa, a gente vai aplicar o laser no bumbum da Alicia. Ok. Eu fazia a aplicação também para cicatrização da cirurgia das costas da bebê e nós fomos fazendo no bumbum. Claro que quando ela chegou e eu olhei, eu falei, acho que isso é a PLV. E aí então ela foi com a pediatra do posto, conversou e disse, olha, tem uma consultora em aleitamento que é minha amiga particular e ela suspeita de APLV. Quando a pediatra viu as lesões, a pediatra falou imediatamente, vamos entrar com o leite de aminoácidos, já que a bebê não mamava peito, né? Por conta das cirurgias, do tempo de UTI, infelizmente essa mãe não seguiu com a amamentação e ela tomava leite artificial. Então suspenderam o leite de vaca, introduziram o Nelcate, que é o leite de aminoácidos oferecido na rede pública, né? Ela recebia o leite ela recebe, na verdade, o leite pelo SUS, né? Pelo programa do SUS. E a gente, com a retirada do leite de vaca e a laser terapia, a gente teve esses resultados aqui. Então, veja, deste daqui para este, não se vê uma melhora tão gritante, mas se você conseguir olhar minuciosamente, você vê que diminuíram o número de lesões. Olha aqui. As lesões estão mais profundas e aqui um pouco mais superficiais. Aqui, no terceiro dia, ela tinha um ânus também precisando de cicatrização por conta das cirurgias que ela sofreu, tá? Aqui a gente já observa uma melhora bem grande das lesões ao redor e ainda precisando terminar a cicatrização do ânus. Eu não tenho as datas dessas fotos porque a gente trocava mensagem por WhatsApp e aí a gente fotografava, né, o bumbum da neném e depois eu acabei apagando o histórico, eu salvei as fotos, apaguei o histórico, então não tenho as datas, tá? Mas foi um mês nesse processo, não foi um processo de 3, 4 dias, não, foi um mês, porque afinal de contas tinha todo um processo de limpeza do organismo dessa bebê, por conta da proteína do leite de vaca, e as aplicações de laser que também não eram diárias, a gente conseguia se ver assim 1, 2 vezes na semana. Aqui a melhora já muito grande, já estava com quase um mês de tratamento, a gente já viu uma melhora muito grande. E depois de 1 mês e 10 dias mais ou menos, eu pedi para ela, falei, me manda uma foto do bumbum da Alicia. Quase beijei o celular quando eu recebi essa foto, vendo que a neném tinha cicatrizado totalmente, tá? Não só o bumbum, como as costas também. E aí, eu tenho aqui outros exemplos da aplicabilidade da fotobiomodulação na assistência pós-parto. Eu tive esse caso em 2018, de uma mãe que me procurou e eu olhei para as mamas dela. Claro que inicialmente eu estava tratando, ajudando, apojadura e tudo mais, mas eu olhei e falei, olha, os sintomas e a característica da sua mama é de candidíase mamária. Vamos conversar com o seu médico? O médico gargalhou. Ele disse que essa história de candidíase mamária não existia. Bom, eu olhei para ela e falei, eu não posso te prescrever as medicações para candidíase, mas eu posso fazer as aplicações de PDT e aí talvez você tenha uma melhora.
Eu fiquei muito feliz de ter o PDT como recurso, porque o médico realmente muito desatualizado, ele, e ainda eram épocas de festas, assim, era entre Natal e Ano Novo, foi naquele período entre Natal e Ano Novo, muito difícil de conseguir outro pediatra para ela passar, enfim. E eu falei para ela, vamos tentar o PDT. Gente, 3 sessões de PDT foram resolutivas. Vocês podem observar, aqui ainda tem um pouquinho do aspecto do fungo, mas ela já não sentia dor, ela estava muito feliz, ela amamentou por mais de 3 anos esse bebê, e inclusive mudou de área porque ela ficou muito encantada com todo esse universo de poder ajudar outras mães. Olha só, consegue observar a expansão da área avermelhada, como ela reduz ao longo das sessões? Aqui na terceira sessão eu também tinha pedido para ela diminuir ou suspender o uso da lanolina. Dá para ver aqui que tá bem brilhante, que tem muita lanolina, né? E aí então, na última sessão ela já estava super feliz. Às vezes é importante a gente pensar também que quando não há uma boa resposta de cicatrização, pode estar sendo acometido por uma infecção. Então a gente usa o PDT empiricamente para ver se a gente tem um resultado melhor na cicatrização. Aqui foi muito isso que aconteceu. Embora eu tenha feito porque eu realmente achava que era candidíase, a cicatrização da fissura que existia na ponta do mamilo foi muito mais rápido depois que a gente passou a fazer a terapia fotodinâmica. E é isso, eu termino com essa frase que todo laser terapeuta diz, que laser é vida. Eu também acho, laser é vida, é uma delícia você poder atuar com o laser na vida pessoal e na vida profissional e perceber a melhora que ele traz. Joelho da sua mãe que tá doendo, queda de cabelo e tantas outras coisas, né? Para além, é claro, da promoção ao aleitamento materno, da qualidade de vida quando você faz um laser no períneo, na cicatriz da cesárea e assim vai. Bom, essa é a minha contribuição para vocês de como foi um divisor de águas, como eu disse, né, na minha vida, a laser terapia, e eu espero que ela proporcione para vocês tanta alegria quanto ela me proporciona. Será um prazer receber os teus relatos, receber as tuas experiências e poder compartilhar um pouco dessa vida que é o laser. Obrigada, um beijo e até a próxima.